Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Pensando Direito. Estamos no nosso terceiro episódio e novamente com uma egressa nossa, nos dando muito orgulho, Paula Almeida. Eu queria falar uma coisa, Daniele. Diga. Quando nós idealizamos esse podcast, a gente não pensou em trazer egressos. Porque senão as pessoas vão querer dar o nome daqui a pouco, pode egresso. Não era a nossa ideia. A nossa ideia era não trazer profissionais do direito, consequentemente, íamos trazer egressos. Só que nossos egressos estão brilhando aí fora, então a gente tem que chamar os nossos egressos. Que loucura. Quando alguém para a gente na rua e pergunta, os seus alunos estão fazendo o quê? Às vezes até foge da nossa mente, a gente não lembra na hora. Mas quando a gente começou a buscar os palestrantes, os participantes para o nosso podcast, começou a vir tanto egresso na nossa mente, tanta gente que saiu da instituição e faz muita coisa legal, e é muito orgulho, muito satisfatório para a gente estar com nossos egressos aqui, né? Muito, muito. Nossa, e ver assim, o trabalho que eles estão fazendo também, né? E saber que a gente, de uma certa forma, contribuiu um pouquinho para isso, né? Então, a gente fica orgulhoso. Paula, obrigada por você estar aqui, aceitado o nosso convite. A Paula Lan, ela é coordenadora da equipe técnica da Infância e Juventude. Uau! Olha que poder que essa mulher tem. Obrigada, Paula. E que responsabilidade. Muita. Né? Demais. Mas isso aí ela tira de letra. Isso é mole. A gente vai descobrir tudo que ela faz aqui. É isso aí. Eu que agradeço, né, o convite. Fico feliz de estar de volta. Né, uma faculdade onde eu cursei assim, algumas graduações, em especial Serviço Social e Psicologia. Psicologia não? Nossa, você foi brincar com a psicologia? Serviço Social e Direito. Psicologia não, gente. Tem gente que é de casa, mas a Paula é muito de casa, né? Educação física, dona da casa. Social e Direito aqui. É muito de psicologia casa. Não, não dá, não. Chega, deu. Psicologia, não, quem sabe? Quem sabe? Uma pós a gente pensa. Mas, Paula, conta pra gente um pouquinho de quem é a Paula, o que a Paula faz, com que você trabalha hoje. Então, né, eu sou formada em Serviço Social e Educação Física e Direito, né, tem um ano, completei agora de formada. E eu comecei a trabalhar com o tema, né, que a gente vai tratar hoje em adoção, quando eu passei no concurso do TJ. Né, eu sou do concurso de 2012, então esse ano já tem 12 anos, né? Em setembro faço 12 anos de posse no tribunal. E antes disso, eu atuei como assistente social em diferentes espaços, né? Eu trabalhei em CRAS, trabalhei com a proteção especial, que a gente trata de violência contra a mulher, e trabalhei por um ano no DEGASE. Então, assim, essa pauta, né, do direito da criança e do adolescente, ela sempre perpassou por todo o meu processo de formação. Né? E hoje eu fiz dessa questão dos direitos da criança e do adolescente um objeto próprio de estudo, que durante o mestrado, né, eu continuei estudando essa temática e dei uma focada na questão das adoções, né, através dessas colocações em famílias substitutas que a gente trata dentro do direito. Que legal. Nossa, que bagagem, né? Exatamente, que trabalho importantíssimo. Né? E uma bagagem vivenciada, né? Não é só na teoria. Você deve ter muita coisa para contar pra gente. Nossa, são muitos causos. Ô, Paula, mas vamos começar com uma pergunta bem básica pra gente esclarecer as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast. Se eu quiser adotar hoje, o que eu tenho que fazer? Então, né, você tem que procurar o fórum, né, da cidade onde você mora. Isso é muito importante, porque até uns anos atrás você podia se habilitar em quantos fóruns você tivesse o interesse em adotar, porque a gente não tinha o que a gente chama hoje de Sistema Nacional de Adoção. Então, assim, hoje, se você mora em Volta Redonda, você inicia o seu processo de habilitação para adoção em Volta Redonda. Barra Mansa, Resende, né, Pinheiral, cada cidade tem o seu fórum próprio, onde realiza o mesmo serviço. Né? Você procura uma vara especializada na infância, inicia o processo de habilitação para adoção. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona aqui em Volta Redonda. Quem dá início a esse processo na nossa cidade são os comissários da infância e da juventude. Né? O que os comissários fazem? Você procura os comissários, eles te dão uma lista de documentação, que são coisas simples que você tem que comprovar. Né? Você tem que comprovar a idoneidade moral, né, penal, você tem que comprovar renda, né, que você tem condição de sustentar aquela criança, documentação básica, né, comprovante de residência, para a gente saber onde você mora, né, para a gente fazer toda uma avaliação do seu perfil e participar de um curso. Hoje, o curso que a gente indica, né, que a comarca faz uso, é o curso do Quintal de Ana,
que é uma instituição que presta esse serviço para diferentes comarcas, né, do estado aqui do Rio. E é um curso que dura alguns encontros, são realizados online no período da noite, e eles têm toda uma expertise nessa habilitação para adoção, né? Eles têm perfis em diferentes redes sociais e eles trabalham muito, né, esse desejo pela adoção, o que que você precisa, né, em especial a motivação. Por que que você quer se tornar pai ou se tornar mãe pela adoção? Isso é muito importante que a gente faça, né, antes de sair a habilitação para adoção, porque a gente tem diferentes mitos que a gente precisa desmitificar, né? Que a pessoa tem que estar em contato, saber como é que funciona, e também trabalhar o real desejo. Porque por mais que o ECA, né, já tenha bastante tempo, a adoção seja um assunto recorrente em diferentes plataformas, na televisão, na internet, hoje a gente tem muito perfil de família adotiva, a gente busca dentro dos processos de habilitação, e a sentença vem em cima de quem realmente quer se tornar pai e mãe. Então, assim, mesmo a gente tendo toda essa burocracia, né, a gente tem pessoas que buscam visando companhia, tem pessoas que buscam para suprir uma falta, né? Talvez aconteceu algum problema com o filho, ou ele cresceu, saiu de casa, ou esse filho faleceu. Então, assim, uma criança não substitui a outra. Eu vou estar contando uma nova história e criando uma nova organização familiar. Então, dentro desse processo todo, além de você comprovar, né, condições mínimas através de uma análise documental, a gente busca isso. Quem quer formar uma família através da inclusão de uma criança adotiva. E depois que a família entra, né, faz esse processo, e aí depois ela faz o quê? Ela aguarda? Então, aguarda muito? Como é que funciona? Depois que a gente inicia o processo de habilitação para adoção, a pessoa passa por uma entrevista com o serviço social, com a psicologia, né, onde a gente analisa, né, essa motivação para adoção e as condições mínimas de cuidado para exercício do poder familiar, que a gente fala, né? E aí, estando tudo ok, o MP dizendo que está tudo certo, essa pessoa é habilitada para adoção e ela é cadastrada no Cadastro Nacional, que hoje chama Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E aí, assim, o sistema é um sistema simples de busca, onde ele cruza os dados das crianças em condições jurídicas de serem adotadas com as pessoas habilitadas. Então, quando eu dou início a essa habilitação, né, na hora que a gente está preenchendo uma fichazinha, que muita gente reclama, porque assim, é uma ficha sofrida, tanto para a gente, que está junto com a pessoa preenchendo, quanto com a pessoa, né, que vem preencher. Porque nessa ficha, né, a gente vai perguntar qual tipo de pessoa, né, quem você deseja se tornar pai e mãe. E aí dói, porque a gente começa a trabalhar com esse imaginário social de filho. E realmente é muito difícil. Você quer se tornar pai, mãe, tá? Eu quero uma criança, 2, 3, aceita irmão, não aceita irmão, de qual estado no Brasil, qual condição de saúde. Porque como é um sistema de busca simples, ele só cruza dados. Então, se eu quero adotar uma criança, ele vai buscar dentro dos estados que eu pretendo adotar, ou só dentro da cidade, né? No caso, muitas pessoas habilitam para o Brasil inteiro uma criança disponível para aquele perfil. E ele não me dá muita margem de trabalho. Hoje, ele só me deixa flexibilizar por 2 anos. Então, assim, quando é uma criança dentro da minha comarca, eu consigo, conhecendo, né, todos os habilitados, que Volta Redonda hoje a gente tem mais de 80, eu consigo flexibilizar e entender melhor quem é aquela criança para aquele próximo da fila. Mas quando eu estou lidando com mais de 10 mil adotados no Brasil inteiro, fica mais complicado. Aí o sistema funciona mesmo fazendo esse tipo de cruzamento. E aí a gente tem uma outra questão que é muito interessante agora, dentro do Cadastro Nacional, que é a busca ativa. Então, assim, crianças e adolescentes que a gente não consegue com facilidade, que a gente não tem muitas pessoas, né, com o perfil de habilitação, a gente consegue ampliar informações sobre essas crianças e consegue que os habilitados para adoção tenham disponíveis, né, essas informações e digam, né, para as comarcas onde as crianças moram se eles têm ou não interesse de adotar, de conhecer aquela criança, de saber mais sobre a história. O que a gente não consegue com as demais, né? Porque como a gente trabalha com dados e dados de criança e adolescente, a gente acaba trabalhando com uma coisa assim muito crua, muito endurecida, né? Muito fechadinha por conta do sigilo. Principalmente quando a gente se trata de uma cidade, né? Por mais que Volta Redonda seja grande, nós temos 3 instituições de acolhimento e uma família acolhedora, mas todo mundo acaba conhecendo todo mundo, né? Então, uma pessoa habilitada, ela acaba só tendo acesso a mais informações das crianças e adolescentes dentro da busca ativa, que é um outro procedimento dentro do próprio cadastro. Até porque também a mãe que
colocou a criança para adoção, às vezes ela nem quer que o restante da família saiba, Sim. né? Que aquela criança está ali para ser adotada. Então, é importante mesmo resguardar essas informações. Sim. Né? Então, a entrega voluntária para adoção é uma coisa que tem dado muito certo, que a gente chama, né? No papel está escrito entrega voluntária, hoje a gente tem tratado como entrega protegida. Por que a gente não usa muito esse termo, apesar de que é o que aparece na mídia como voluntário? Porque nem sempre a pessoa vai porque ela quer. Às vezes, a motivação pela entrega perpassa o simples desejo de não se tornar pai ou mãe. Então, a gente tem muita entrega voluntária por falta de condições econômicas e emocionais de cuidar daquela criança. E a falta de condições econômicas é o que tem pesado mais hoje em dia. Então, às vezes, né, a gente tem entrega feita por mulheres sozinhas, que quando se vem dentro de uma relação, né, onde você não tem uma pessoa que assuma contigo, não tem uma rede de apoio, então, né, e se vê impossibilitada de criar aquela criança, elas nos procuram para fazer a entrega para adoção. Como é que funciona essa entrega voluntária exatamente? Então, o que acontece? Uma pessoa que esteja grávida, né, ela pode entrar em contato com o juizado, né, com a gente na vara da infância, ou com o comissário, ou com a própria equipe técnica, e a gente agenda de conversar sobre aquilo, né, para entender o desejo, por que a pessoa tem o interesse em fazer a entrega para adoção, tenta trabalhar alguma vulnerabilidade, né, para entender melhor a motivação para a entrega. A pessoa expressando o desejo, né, que não quer se tornar mãe ou pai, porque acontece muitas vezes de casais procurarem a gente, né, com esse interesse, a gente monta-se um processo para a gente poder acompanhar, né, essa gestação. Normalmente a pessoa se compromete a fazer o pré-natal e avisar para a gente quando tiver a data do parto ou o período mais ou menos que aquela criança vai nascer. E a gente entra em contato com as maternidades para conversar a situação. E isso é interessante apontar, que a gente tem esse contato não só com serviços públicos, né, mas a gente também tem esse contato com serviços de saúde particulares no município, porque já ocorreu entregas, né, em diferentes hospitais. E porque as motivações, né, elas variam, né? Às vezes é só uma questão emocional ou simples desejo de não se tornar mãe, né, e querer destinar a criança e não ter como, né, essa criança permanecer, não pelo não desejo, né, ou por uma necessidade que ela não permaneça naquele núcleo familiar. A gente, nesse procedimento, a gente tenta manter o máximo de sigilo possível. Por quê? Porque o CNJ aponta para a gente que essa decisão é da mãe. Então, assim, a gente não procura família extensa, a gente não procura pessoas conhecidas, a gente não faz nada, né? A gente busca o máximo possível o desejo e garantir que aquilo aconteça da melhor forma possível, né? A gente oferece acompanhamento psicológico, não é feito pelo próprio fórum, a gente encaminha para a rede, no caso a prefeitura, e a gente tem outras instituições parceiras, né, que realizam esse serviço. A gente tem serviços organizados por universidades, né, como é que chama, dos ambulatórios, né, das instituições que têm curso de psicologia. Então, a gente tem bastante interface para ajudar que essa decisão ocorra da melhor forma possível, tanto para a pessoa que deseja essa entrega assistida, quanto para a criança. E aí, por que a gente tem esse processo? Essa mãe, né, ou esse pai, eles registram a criança, a gente explica tudo isso. Porque essa criança, no futuro, ela precisa ter o direito à história dela resguardado. Então, a gente tenta ao máximo manter o sigilo da sociedade. Mas se no futuro, quando aquela criança crescer, quando ela completar 18 anos, ela pode buscar a história dela. A gente tem um caso de uma pessoa de Barra Mansa que, quando ela ficou adulta, né, ela é uma psicóloga, ela trabalha na área, ela assistiu um evento sobre o direito à história, o direito à memória da pessoa. E até então ela nunca tinha pensado como é que seria importante para ela, né? Ela sempre soube da adoção, quanto seria importante, qual seria a importância de conhecer a origem na vida dela. E aí ela, como foi uma adoção legal, ela fez contato, ela foi adotada em algum estado do Sul, agora eu não me lembro a memória, ela fez contato com o Tribunal de Justiça, que tinha um serviço especializado, e através do sistema de consulta, que hoje é online, eles conseguiram, né, relatar para ela toda a história. E aí a curiosidade dela era saber, né, qual hospital que ela nasceu, como ela nasceu,
né, se tinha algum histórico de outras entregas na família, se ela tinha irmãos. Então, eles conseguiram oferecer todo esse grau de informações para ela e foi muito interessante, né? Mas isso só é possível se ela souber que foi adotada, né? Tem que ter essa informação. Se a família esconder, não tem como. Mas aí, isso é um tema que a gente trabalha dentro do curso de preparação para adoção. Porque a gente fala que o contar, o direito à origem, é muito importante. E quanto mais novo essa criança tem acesso a essa informação, claro, né, conforme o entendimento dela, você evita vários problemas futuros. Por exemplo, quando chega na adolescência, a gente sempre fala que pode acontecer de ter aquele parente que no momento da raiva que só tinha que ser adotado. Também não faz parte da família. Você não tem meu sangue. A gente tem vários relatos assim. E aí você cria naquela criança, naquele adolescente, um sentimento de revolta. O que mais que esconderam de mim, né? Isso é uma quebra de confiança muito grande. Por isso que a gente orienta, e isso é um dos temas, né, que a gente tratava quando a gente produzia o próprio curso. Né? E hoje a gente sabe que o Quintal de Ana, eles trabalham muito isso, né? Sobre direito à informação, de que a adoção tem que ser tratada como uma questão natural para a criança e para a família. E aí a gente evita diferentes problemas futuros, né? De rejeição, né? De querer buscar informação a qualquer custo, né? Às vezes se colocando em risco. E às vezes também até uma informação que é necessária, né? Às vezes ela está passando por um momento com algum problema de saúde, que precisa saber se isso, né, é hereditário ou não. É bem importante. Sim, porque a criança, né, que é adotada, quando você chega com ela no hospital, vão perguntar para você, ou no médico de rotina, igual acontece pra gente, né? Qual que é a origem? Você tem um histórico de quê na família? Exatamente. Né? Quando a gente faz as entregas, né, essa entrega voluntária para adoção, ou entrega assistida, a gente tem o hábito, quando a pessoa está aberta para isso, né, porque todas as informações, além do que a gente necessita, vêm através dessa conversa, de questionar isso também, né? Também essa importância a gente começou a dar muito depois que participamos também desse curso sobre o direito à origem, né? Eu acho que é uma conscientização muito importante de trabalhar esse direito à origem por vários fatores. Igual você disse, pode acontecer de na adolescência alguém soltar uma piada, falar alguma coisa ali e a criança descobrir. Aí o casal pode pensar, não, mas isso não vai acontecer na minha família porque todo mundo vai proteger a criança. Mas pode acontecer dessa criança estar estudando biologia na escola e descobrir que a tipagem sanguínea dela não bate com os pais. E aí vai gerando todo esse sentimento, né, de revolta, do que me esconderam. E assim, aí puxando um pouquinho a sardinha pro meu lado, eu sou constelador familiar, né? Não sei se você sabe. A constelação familiar já tem comprovações científicas que a gente passa a nossa carga emocional através dos nossos cromossomos. E tudo que é ocultado da nossa vida, escondido, a gente acaba replicando na nossa própria vida. Então, inconscientemente, é tudo inconsciente. Então, tudo aquilo que foi ocultado da criança, né, escondido ali, que ela não tem direito a elucidado da origem dela, isso vai ser refletido de outra forma na vida dela. Então, dar o direito ao conhecimento da origem traz vários benefícios práticos, emocionais e inconscientes para a criança. Agora é interessante as pessoas entenderem que essa entrega voluntária não é um crime. Não. Muitas pessoas têm medo de fazer isso, pensando que pode ter alguma sanção, alguma punição penal com relação a isso. Né? E é importante porque, assim, se a pessoa não tem mesmo esse desejo de ser mãe e por algum problema... algum desvio do caminho da vida dela, ela engravidou, ela tem todo o direito de poder procurar vocês lá para poder fazer essa entrega, né? A gente cita isso, né? Porque muitas pessoas, né, quando chegam para saber, para ter informação sobre essa entrega assistida, né? Elas, quando a gente fala que vai existir um processo, elas têm muito medo. Pois é. Né? Porque o processo sempre vem assim com uma carga muito pesada. Eu vou ser processada, né? Eu vou ser parte de um processo. Mas a gente fala, não, é um processo que funciona de uma maneira diferente. Né? A gente só está acompanhando aquele histórico e garantindo que tudo ocorra bem. Porque se eu entrego uma criança, né, para uma pessoa desconhecida do judiciário, não habilitada, né, que não seja a vez dela na fila, que é o que a gente acaba configurando um descuido, uma negligência, né, porque a gente não sabe quem é aquela pessoa, qual a motivação para adoção.
Então, isso é uma outra complicação que a gente tem muito grande, né? Porque muitas pessoas sabem que não têm conhecimento, né? Que podem fazer essa entrega assistida e acabam dando outra destinação para as crianças, né? Aí ocorrem abandonos, né? Ocorre uma série de violações de direito, aí sim, que são entendidas pelo judiciário de uma outra forma. E essa conscientização é importante, né? Conscientizar a mulher que não é crime, e eu acho que também conscientizar a sociedade de que essa criança precisa de cuidado e essa mulher também. Sim. Porque ela não está fazendo essa entrega porque ela quer, mas não porque ela deseja. E está sendo um momento muito doloroso para ela também. Você falou, tem questões econômicas, questões emocionais, são uma série de fatores que levam ela a fazer essa entrega. Então, assim, ela está fazendo uma atitude ali, tomando uma medida que ela acredita que é o melhor para o filho dela, mas não necessariamente ela está bem com isso, está feliz, está sendo negligente, não quero cuidar do meu filho. Acredito que a maioria dos casos não sejam isso. Não. Né? A gente observa que o desejo de não exercer o que a gente chama de maternagem, né? Esse desejo de ser pai, esse desejo de ser mãe, porque assim, a gente sempre coloca, tem muita gente procurando, mas eu sou um casal, né? Eu sou casada, eu tenho um companheiro e a gente quer fazer entrega e vão julgar a gente dobrado porque nós estamos juntos. Né? Não tem problema, o procedimento é o mesmo. Né? Às vezes a gente só vai entender melhor a sua situação e a gente vai deixar aquilo registrado, mas assim, nossa posição não é julgar o porquê você quer fazer a entrega, é garantir o seu direito de fazer essa entrega. Então, assim, o processo ele existe para a gente acompanhar e garantir também o direito à história daquela criança. Agora, tive uma dúvida aqui. Você falou que essas pessoas que pretendem adotar, que estão nessa fila, aguardando, elas passam por essa entrevista que vocês vão analisar se realmente ela tem esse perfil de querer ser pai, mãe, enfim. E quando vocês percebem que não tem, como é que fica a situação dela nessa fila? Então, é muito complicado a gente negar essa habilitação para adoção. Porque o que acontece? A gente não tem nenhum parâmetro objetivo dentro da lei que diga, olha, se você fizer isso, não pode. É claro que existem coisas que o Código Civil, né, diz sobre a perda do poder familiar, né, questões que o ECA coloca sobre perda do poder familiar, que a gente observa isso tudo dentro de uma análise documental, que se a pessoa tiver, né, dentro daqui, por exemplo, a pessoa responde um processo por... vamos colocar uma coisa assim, bem o que já aconteceu, né? Abandono afetivo. Já aconteceu de pedofilia. A pessoa, quando a pessoa deu entrada no processo de habilitação para adoção, mas ela respondia, ela tinha uma investigação na Polícia Federal sobre pedofilia. Então, assim, é uma coisa muito grave e só através da análise documental essa pessoa já não seria habilitada. Né? Essa pessoa possui processos onde ela é visto que ela não exerce a maternidade, a paternidade de outros filhos de maneira adequada. Né? Ela é negligente com os outros filhos, então isso é uma motivação para ser negada essa habilitação. Mas também existem, assim, os critérios, né? Por mais que o critério do serviço social e da psicologia sejam um pouco subjetivos, né, para a sociedade em geral, a gente embasa a nossa decisão, nosso relatório, falando sobre questões relacionadas, o que a gente identifica, né? Igual, por exemplo, nós temos pessoas que buscam adoção com uma forma clara de preciso de um filho para substituir um filho que eu perdi. Então, você não quer ser mãe de uma outra criança, você está buscando, ou pai, você está buscando uma criança que substitua e seja uma cópia daquele que você não tem mais. Então, a gente orienta que você trabalhe esse luto primeiro, e se você realmente chegou à conclusão que é isso que você quer, você volta e a gente torna a conversar sobre habilitação para adoção. Ou eu quero uma criança para me fazer companhia e para me ajudar nas tarefas de casa. Isso acontece muito também. Né? A gente ainda tem aquela imagem do filho de criação, que normalmente aqui na região a gente trazia lá de Minas, tem uma menina de Minas para trabalhar. Né? Aí eu vou adotar. Né? Não, gente, isso é trabalho infantil. Você quer alguém para trabalhar na sua casa, você busque um funcionário. Né? A criança vai ser seu filho. Então, são essas coisas que acabam causando a reprovação. Entendi. É muito interessante mesmo essa primeira conversa, né? Porque é vocês que vão dar o norte ali, até para contribuir com a decisão do magistrado, né? E sem essa identificação, para ele, para o magistrado, ele vai ficar impossível, porque ele não conhece essa história anterior. Só análise documental não dá conta de trabalhar todo esse universo da adoção, né? Pela análise documental eu consigo analisar se a pessoa tem um trabalho, tem renda,
né, não responde a nenhum tipo de processo, não causou nenhuma violação de direito grave que impeça ela de ser habilitada para adoção. Mas durante esse período, né, essa entrevista que a gente busca fazer, a gente consegue aprofundar mais sobre essa questão do desejo e das condições para o exercício. Né? E essa família acolhedora, por exemplo, eu quero ser uma família acolhedora. Como sim. eu consigo dizer para você, Paula, olha, a partir de hoje eu quero ser família acolhedora. Como é que funciona? Bom, a gente sempre trata da família acolhedora quando a gente fala com os habilitados sobre a origem das crianças. Né? A gente sempre costuma brincar dentro do curso, a gente sabe também que o Quintal, né, que é a instituição responsável pela promoção, né, desse período de preparação que o ECA prevê, né, quase que no estado todo, eles trabalham muito isso, sobre essa origem da criança, que é muito importante para quem quer adotar. Né? Porque a gente tem que ter o respeito à história, a gente tem que ter o respeito às origens, a gente tem que ter o respeito à criança querer ser adotada ou não, que é uma outra questão que a gente tem também difícil de trabalhar, que a gente respeita esse desejo da criança. As crianças, durante esse período da destituição do poder familiar, né, quando o Estado inicia um processo para dizer que aquele pai ou se aquela mãe realmente tem condições ou não de exercer o poder familiar, né, de se manter pai ou mãe daquela criança, historicamente, né, e culturalmente, elas vão para as instituições de acolhimento, que antes chamavam orfanatos, depois viraram abrigos e agora chamam instituições de acolhimento. Aqui em Volta Redonda nós temos 3 e elas são coordenadas pela Fundação Beatriz Gama. E a gente não tem mais aquela lógica, né, aquela visão do trabalho de que vamos pegando as crianças, né, todas as crianças vulneráveis, e bota todo mundo dentro de uma instituição zona e ali elas ficam guardadas até resolver alguma coisa sobre elas, né, que fazia que as crianças ficassem por anos e saíssem de lá adultas, né, essa era a lógica que a gente tinha lá atrás na FEBEM. Depois do ECA a gente não continuou trabalhando com isso. Por isso que a Fundação hoje ela não é só uma instituição grandona. Ela tem 3 locais, né, onde são locais mais centrais, né, a gente não divulga onde que é porque é uma medida protetiva, mas são instituições que se assemelham à casa onde essas crianças moram, né, onde elas passam por esse período de acolhimento. Só que para melhorar ainda essa questão do acolhimento e evitar que as crianças, né, percam essa noção de família e principalmente tenham melhor cuidados, porque por mais que os funcionários das instituições de acolhimento busquem fazer o melhor, não é um cuidado individualizado, são pessoas que trabalham em regime de plantão, então por mais que as crianças, né, criem vínculo, não é um vínculo individual dela. A gente tem o programa que chama Programa Família Acolhedora. Então, assim, quem tem o desejo, né, de acolher uma criança, de prestar os cuidados para ela, pode se cadastrar, né, e hoje o Família Acolhedora funciona em frente a delegacia ali, o SAI, né, tem uma portinha, assim, bem grande, pintada de verde, escrito Família Acolhedora. E ali, as pessoas que têm o interesse, né, de acolher uma criança em casa, de diferentes faixas etárias, porque não são só bebês, né, a gente tem pessoas que são acolhidas, né, adolescentes acolhidos, né, que precisam também de um local mais apropriado para ficar. E aí elas passam por todo um processo de formação, participam de um curso. E a família acolhedora ela tem um diferencial, né? As pessoas entram sabendo que elas não vão adotar. Eu ia perguntar isso. Não porque, pode. Querendo ou não, cria um vínculo, né, afetivo ali. Então, por isso que se tem um curso e um acompanhamento dessas famílias. Porque a criança ela pode ficar ali por um tempo determinado ou esse tempo de acolhimento familiar ele pode se prolongar. Então, assim, a gente sempre brinca que lembra aquele parente, aquele filho do vizinho que precisou de ir para o hospital e eu tive que tomar conta dele durante um tempinho e depois eu tive que devolver? Então, é bem nessa lógica. Mas e se a família se apaixonar por aquela criança? Mas ela vai sabendo. Então, assim, e tem um apoio, né, do serviço social. Né? Ela sabe que ela está ali para ajudar. Mas essa família acolhedora pode estar na fila do cadastro de adoção? Não. São 2 coisas, assim, bem diferentes. Então, se você ele abre mão de estar na fila. Se eu estou habilitado para adoção, eu quero adotar. Se eu estou no família acolhedora, eu estou dentro da perspectiva de ajuda e de cuidado. Né? São 2 coisas, assim, bem distintas. E a prefeitura dá, né, uma ajuda financeira, né, para custear as despesas daquela criança. E aí, mais do que importante é esse curso, né? Sim. E o que precisa para ser família acolhedora, assim? Então, Quais precisa ser morador de Volta Redonda, né? Ter mais de 18 anos. Tem que ser família ou pode ser uma pessoa? Não, pode ser uma pessoa. A gente tem pessoas também, né? Não interessa o sexo, pode ser homem, pode ser mulher.
E essa pessoa procura, ou esse casal, né, essa família procura o equipamento e lá vai receber todas as informações, vai participar por esse processo de preparação, né, que estando tudo ok. Toda aquela verificação também, antecedente criminal, tem. documentação. É muito parecido com a habilitação. Entendi. Né? Tem uns requisitos assim bem aproximados, né, para a gente garantir o mínimo, assim, a gente busca garantir o máximo de segurança daquela criança. E aí, como é que é eleita essa criança que vai para a família acolhedora? É essa família que já coloca ali um perfil? Sim. Eu quero ajudar um bebê? A família, ela vai apontar o que ela tem condição de acompanhar. Então, assim, tem pessoas que se veem só condições de cuidar de crianças menores. Tem pessoas que se veem em condição de criança, de acompanhar, né, de prestar cuidado de crianças mais velhas. Né? A gente tem família que aponta que tem condição de cuidar de crianças mais velhas com problemas de saúde grave. Né? A gente tem hoje uma criança com problema de saúde grave aqui em Volta Redonda e essa família acolhedora, ela dá todo o suporte para essa criança que está hospitalizada. Nossa, e que ato de amor, né? E pode acolher mais de uma criança? Pode. Se a pessoa Entendi. tiver condição, né, normalmente nós temos muito grupos de irmãos. Então, se você tiver condição de acolher os grupos de irmãos, para a gente é mais gratificante ainda. Aí você falou dessa questão de, né, que você conscientiza essa família acolhedora como se fosse cuidar do filho de um vizinho. E aí eu me chamou a atenção no caso da entrega voluntária. A pessoa não tem condições de cuidar do filho, tem seus motivos para fazer a entrega, mas ela gostaria que a vizinha cuidasse do filho dela. Pode fazer entrega direcionada? Então, hoje a gente tem muita restrição entre o entendimento dos juízes da região que não, né? Que a prioridade é que essas crianças sejam entregues para pessoas habilitadas para adoção. Quando é um familiar, por exemplo, eu tenho um bebê, eu quero entregar para minha tia, eu quero entregar para o meu primo, já funciona numa lógica diferente, que a preferência é que essa criança continue dentro do núcleo familiar. É a prioridade. Só que existem casos que a pessoa é mais parente do vizinho do que do irmão. Então, assim, não tem nada no ordenamento jurídico que fala assim, não pode ser proibido, não dá. Né? Mas a gente orienta que se busque um advogado e tente se embasar da melhor maneira possível. Né? Para não se configurar numa burla de fila, né? Numa violação de direito, num tráfico humano. Porque é uma coisa real que, infelizmente, a gente tem diferentes notícias aqui na região. Né? De pessoas que venderam crianças, né? Que pediram diferentes... Né, como é que a gente pode dizer? Pediram benefícios em relação à pessoa criar aquela criança. E aí a gente sempre fala, não é só perigoso fazer isso para criança, que pode entrar numa situação de risco porque eu não sei quem é essa pessoa. Mas também é muito perigoso para quem está recebendo aquela criança. Porque ela pode ser vítima de extorsão, né, que é o que mais a gente tem notícia no nosso cotidiano. Igual, por exemplo, peguei uma criança, fulana falou que ia me vender a criança. Aí eu peguei. Paguei lá 10 mil naquela criança, que foi o último caso, foi assim. Nossa E aí, eu sou rainha dos causos, gente. Eu falo que eu vou escrever um livro que eu me inspiro muito, eu gosto muito dos livros da Pachá. Né? Eu falei que eu vou escrever um naquele estilo, assim. Porque o que acontece? Assim, contando, né, as histórias do judiciário, né? Tem coisa assim que a gente conta e ninguém acredita. Aí essa pessoa deu os 10 mil reais. Aí, essa pessoa, a mãe biológica, ela descobriu que o genitor conseguiu um emprego muito bom. Aí ela falou, devolve a minha criança porque eu vou pedir pensão alimentícia. Vou pedir alimentos. Ela falou, não vou, porque ela já está comigo há mais de um ano, ela é minha filha. Ela falou, então tá, eu vou na delegacia e vou falar que você roubou. E ela fez isso. É um risco para todo mundo, né? E aí, como é que comprova? Ela falou, não. Aí ela voltou e falou, se você não me der uma moto, aí eu vou, se você me der uma moto, eu vou lá e desminto. Aí a pessoa desesperada deu a moto. Ela foi lá na delegacia e falou, não foi bem assim, não. E aí a chantagem foi aumentando, né? Chegou um ponto que ficou sustentável, se judicializou a questão, a criança foi acolhida e a gente teve toda uma tragédia na vida pessoal daquela criança, porque a pessoa mais prejudicada dentro de todo esse processo foi ela. Foi a criança. A gente já discutiu muito isso, né, cientificamente, em bancas de monografia. Quando a gente olha para o direito, a mãe não ter o direito a escolher com quem vai ficar o filho, caso ela não queira, e a gente olha para uma pessoa em sã consciência, normal,
a gente acha que é um absurdo a mãe não poder escolher para quem vai ficar a criança. Mas quando a gente olha o contexto de tudo que pode acontecer, né, do tráfico humano, de prostituição, de extorsão, porque hoje, com a restrição que tem, sem poder, as pessoas vendem crianças. Imagina se a mãe puder direcionar para quem vai adotar. E a gente O risco é muito maior. E a gente tem outra questão também, que é muito custosa, né, para as adoções, que são as devoluções. Então, isso também pode acontecer. Muita gente tem dúvida nisso. Então, como é que funciona, né? Então, às vezes não eu era pego para poder aquela devolver. criança, eu pego aquela criança no sentido de cuidar. Eu entreguei para fulana, porque ela é muito a minha amiga, a gente vai manter aquele segredo ali, nós duas. Só que aí dentro, a criança cresceu. Chegou a 8, 9 anos, começou a dar problema. Não quero ir para a escola, tô mal criada. E aí eu falo, não, vou te devolver para tua mãe. Como é que essa pessoa fica? Ela recebe a criança de volta? Como é que a gente faz se eu nunca me senti mãe daquela criança? Eu vou pegar, vou criar a partir de como? Se até então ela era filha da outra, ela não era minha filha. Agora, e na adoção? Como é que funciona eu ia isso? perguntar isso. Então, E pior é quando tem essa devolução. a gente sempre depois da fala adoção. que, assim, muita gente reclama, fala que a adoção é um processo chato, burocrático, que tinha que melhorar, tinha que resolver isso. Mas mesmo a pessoa que passa por toda essa burocracia, demora mais ou menos 1 ano para o processo de 12 meses, mais ou menos, o processo de habilitação para adoção ser concluído, a gente tem essas devoluções. E assim, é o que a gente fala que quando acontece a tragédia. Para a gente, enquanto profissional, que a gente fala que assim, a gente está acostumado a lidar com a adoção com 2 atores principais, né? São as crianças e as pessoas que estão ali habilitadas que vão adotar. Só que tem os técnicos também nesse processo, né? Tem um juiz que habilitou, tem um promotor que concordou com aquela habilitação. E quando isso acontece, é uma falência profissional enorme para todo mundo, né? Porque assim, por mais que a gente trabalhe dentro daquele procedimento, a gente habilita para adoção dentro de uma determinada circunstância. Né? Naquele momento, eu, enquanto assistente social, ou eu, enquanto psicóloga, né, consigo dizer que aquela pessoa pode se tornar pai ou mãe através da adoção. Só que, assim, demora. Né? E as relações cotidianas são muito complexas. E aí a gente entende como abandono. E a pessoa vai responder como isso. Então, assim, se ela adotou, porque dentro da adoção, assim, a partir do momento que a gente te aciona pelo cadastro, você tem um período de convivência, que é um período que varia muito, igual, por exemplo, um bebê, o período de convivência é bem curto. Uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a um adolescente, o período de convivência vai sendo alterado. Então, assim, após todo esse período de convivência, né, já deu entrada no processo de adoção, já saiu a sentença e por algum motivo essa pessoa desiste, é entendido como um abandono. E aí vai responder na condição de pai e mãe dentro de um procedimento de abandono. Vai pagar pensão, vai pagar, né, vai custear o atendimento psicológico, psiquiátrico, tudo que aquela criança desejar. Porque eu não posso abrir mão de um filho biológico a partir do momento que ele tem um vínculo comigo. Então, assim, eu não posso entregar uma criança de 2, 3, 4 anos. É abandono. Né? Mas eu posso entregar a partir do momento que ela nasceu. São contextos completamente diferentes. A entrega voluntária é para bebê, né? Isso, não é a partir do momento maior. que eu estou vinculado, que aquela criança me entende como pai ou como mãe, a situação fica completamente diferente. Porque aquilo traz um prejuízo para aquela criança, para aquele adolescente absurdo. Porque entra no imaginário dela, muitas vezes, como um duplo abandono. Então, se eu não pude ficar com meus pais biológicos, os meus pais adotivos não me quiseram, eu vou confiar em mais em quem nessa vida? E aí... E até para adotar novamente é mais difícil, né? Porque essa criança está mais velha, já tem um histórico de ter retornado para o sistema. A gente tem que trabalhar esse luto dessa perda dessa segunda família, para ela entender que a culpa não foi dela. Porque até esse período aí, depois dessa adaptação, dessa convivência, numa segunda adoção, ela não vai, vamos dizer assim, ela não vai estar à vontade para receber aquele amor, que talvez até essa segunda família tenha, né, o amor para disponibilizar para ela ali. Mas a própria criança, ela vai falar, não, eu não vou me envolver muito, não, porque eles vão me abandonar de novo. Sim. E vai perder um tempo precioso, né? Porque se demora 2 anos esse processo aí de convivência, e aí tem a adoção, de fato, e aí retorna para o sistema, e ela se recuperar, ela vai aumentando a idade, vai saindo da idade de preferência da maioria dos perfis e vai ficando cada vez mais no abrigo. Porque tem, né, essa ideia, né, de que na fila de adoção a maioria quer bebê. Isso É real, né? É real. Porque, assim, hoje nem tanto bebê.
né? Hoje a gente consegue observar que a fila vai até 4, 5 anos, às vezes 6. Né? Essa questão de querer só adotar a menina branca saudável, a gente já conseguiu evoluir muito em relação a esse entendimento do que é ser família. Né? Mas é um tópico que a gente busca trabalhar muito, né? Porque assim, quando a pessoa tem um imaginário, né, de que a criança só nasce pequena, ela vai imaginar que para ela ser filha, ela tem que começar, para ser meu filho e minha filha, ela tem que vir para mim pequeno. E a gente sempre trabalha isso, que não existe ser humano sem um histórico. Então, mesmo aquela criança, ela tem uma história de vida dela. Aí as pessoas falam, mas eu vou adotar uma criança mais velha, ela vai ter sofrido violência, ela vai vir, né, muita gente chama de poluída, vai vir poluída, cheia de mania, né, já vai saber muita coisa, ela vai lembrar da família dela anterior. Mas assim, você está dentro de um processo de adoção. Mesmo o bebê que foi para a tua casa, ele tem o direito de ter esse conhecimento da família. E a gente sempre trata que essa história da criança tem que exigir um respeito. Né? E a gente trabalha que nem sempre, dentro da adoção, o filho nasce pequeno. Às vezes ele já nasce maior, ele nasce grande. O que a gente tem que identificar e que a pessoa tem que se trabalhar é com qual faixa etária eu consigo lidar. Né? Eu já me vi pai ou mãe de uma criança mais velha. Então, assim, a gente busca quebrar muito esses preconceitos, né? E um que a gente busca quebrar bastante, e é uma coisa que cada vez mais tem se reduzido, que a família é um espaço de iguais. A gente trata de famílias brasileiras, né? Todas as famílias são diferentes. Né? A gente tem composições étnicas, raciais variadas. Então, às vezes, não é uma questão que a pessoa tem em relação à cor da criança, de, eu quero uma criança branca para se parecer comigo, eu quero uma criança negra para se parecer comigo, para ninguém saber que ela é adotada. Então, a gente busca trabalhar nisso, porque às vezes não é uma questão assim de racismo, de preconceito. É um medo daquela impossibilidade dela de gerar filhos biológicos sejam expostos para a sociedade. Então, é uma outra coisa que a gente busca trabalhar dentro desse curso. Né? Que a família, ela é feita de pessoas iguais, mas também de pessoas diferentes, que a gente está tratando de famílias brasileiras, né? A gente tem um leque enorme de diferentes origens, de diferentes regiões, né? A gente tem um processo de miscigenação muito grande, mas também a gente busca entender, refletir, que a adoção ela tem que ser entendida de forma natural. Se a adoção não é natural para mim, eu tento esconder. Se a adoção é uma coisa natural para mim, para que eu preciso de esconder? Né? É uma coisa que eu trato com naturalidade e todo mundo pode saber, não tem problema nenhum. É a origem do meu filho, a história dele. Agora, eu tenho uma ideia, né, que com a evolução da sociedade, a evolução da igualdade entre as pessoas, me passa a ideia, pode ser que eu esteja errado e você vai me confirmar, que os casais LGBTs, eles têm maior facilidade em aceitar crianças de etnias diferentes, eu acho. E é mais flexibilidade em fazer essas adoções. Me parece. É verdade ou não é? Então, a gente tem perfis, pessoas que buscam bebê também, porque tem essa concepção de construir uma história junto, e tem perfis também que buscam flexibilizar. Mas uma vez eu estava refletindo com um casal homoafetivo, né, que foi realizar a adoção, e foi muito legal. Eles adotaram 4 crianças. De uma vez só, a gente acionou esse casal Eram irmãos? Irmãos, a gente acionou escadinha, assim, 9 até bebê. Então, eles levaram todas as faixas etárias, a gente riu, que eu falei, olha, em 2 anos, 2, 3 anos, você vai ter todas as faixas etárias dentro da casa só. Vai ter um bebê, uma criança na primeira infância, um adolescente, e assim vocês vão pro resto da vida, né? Eles adotaram 4 crianças, né, com uma etnia diferente da deles, sem se preocupar com essa questão que as crianças tinham sido vítimas, né, de diferentes violências, né, de violações de direitos, mas igual eles falaram, que eles tiveram um processo de vida, né, foi a reflexão que eu fiz em relação ao perfil deles, que eles tiveram um histórico de vida tão adverso que uma criança diferente do deles não seria um empecilho para ser entendido como família. Porque as pessoas já imaginam que não vai nascer uma criança de uma relação de 2 homens, né? A não ser que seja um homem trans ou uma mulher trans, né? Mas, assim, não vai nascer de uma relação dessa. Então, como já é visto como diferente, não importa muito o quão diferente. Porque, de qualquer forma, vai ser visto como uma adoção. Então, assim, dentro daquele caso específico, a gente chegou a essa reflexão. Né? Mas vai muito pelo entendimento que as próprias pessoas têm em relação a filho e família. Eu acho que, assim, a gente tem as situações, né, das pessoas que são racistas e não querem um bebezinho que seja diferente dela. Mas eu acredito que também eu acredito até que seja até mais do que o próprio racismo,
é o medo do julgamento da Sim. sociedade. Uhum. É aquilo que você estava falando, da pessoa não querer que saiba que ela adotou. Uhum. Mas não querer por isso. Ah, o que que aquela pessoa vai pensar de mim? Ah, eu não posso ter filho. Então, assim, é um trabalho que não tem como você cuidar de um, né? Você tem que cuidar daquele que quer adotar, você tem que cuidar daquele que quer entregar. Então, tá tudo muito ligado. E eu acho que você, vivenciando isso todos os dias, você deve ter muitas histórias felizes, alegres, mas também você já deve ter visto muita coisa triste, né? Já. Assim, a gente fala que no judiciário, né, ninguém observa, mas a gente chora, a gente fica feliz, né? O dia que esse casal, né, homoafetivo, eles... Foi numa outra comarca que eu trabalhei, quando, gente, acho que foi uma das cenas assim mais bonitas que eu já vi na minha vida. Quando eles saíram do fórum a gente saiu do corredor, até me emociona, a gente foi, tem tipo uma beiradinha assim na escada do fórum, a gente estava indo. Na hora que eles saíram do fórum de mão dada com as crianças, sabe? E eram umas crianças assim conhecidas assim na cidade inteira por um monte de negligência, que eles foram embora aquela família, a gente fica rindo, que até os policiais da porta, né, que às vezes assim a gente ri, que tem umas posturas por conta da formação profissional mesmo, né? Às vezes tem uma postura machista e tudo em relação a determinados assuntos, ficaram emocionados. Porque foi assim uma coisa tão linda, sabe? E aí a gente chora de felicidade. Mas quando a gente vê, né, igual no momento dessas devoluções tudo, porque chega pra gente vem como uma, não só como a gente tem pena daquela criança, dói o coração ver ela passando por aquilo, mas também tem aquela falência profissional, sabe? Do que eu fiz de errado que eu não consegui garantir aquele direito? Por que eu não vi que não daria certo? Mas assim, as relações sociais, elas se alteram o tempo inteiro, né? E hoje elas estão muito fluidas. Então, assim, esse exercício, né, de conseguir prever como é que vai se dar depois que eles saírem dali, daquele controle, porque a gente também não acompanha para sempre. Outra coisa que eu ia te perguntar, se existe depois esse acompanhamento, pelo menos por um período. Sim, as instituições de acolhimento costumam acompanhar por cerca de 6 meses. A gente também acompanha durante um período até sair a sentença de adoção, que normalmente demora um pouquinho também, aí vai a quase um ano e pouquinho. E depois disso as famílias continuam andando sozinhas, né? A gente fala, busquem apoio psicológico. Se tiver algum problema, liga pra gente, aparece aqui, né? Até porque juridicamente, depois que adotou, não acabou tem o que fazer, o processo, né? acabou. Virou pai normal, pai como se fosse um pai biológico mesmo, e aí segue só se tiver alguma negligência, alguma coisa que vai ter uma consequência, né? Mas aí a gente estava conversando sobre perfil, né? E você falou que ali até os 6, 7 anos é um perfil hoje que está estendido aí um pouco maior. E aí eu fiquei pensando numa coisa. Passou dos 7, fica mais difícil adotar. Aí, adolescente, então, eu imagino que seja bem mais restrita as adoções. O que acontece com essa criança? O que ela faz? Ela fica na instituição, mas ela estuda? Como é que é a preparação dela para a vida adulta? Porque ela vai sair do abrigo para o mundo? Como fica essa criança? Então, até uns 7, 8 anos, a gente costuma achar perfis dentro do cadastro, normalmente. Então, assim, quando a gente coloca, né, se não for um perfil que a gente fala, né, que o que dificulta também são um número grande de irmãos e crianças que possuem algum tipo de deficiência, né? Hoje a gente tem com essa questão do TEA, né? A gente tem crianças também do TEA, né, crianças autistas assim que a gente precisa de inserir um número né, precisam de uma família. E assim, esses perfis, né, mais complexos, a gente também tem muita dificuldade independente da faixa etária. Então, assim, grupo de irmãos, passou de 2 irmãos, 3, 4, que tem muito vínculo, a gente não divide. Separar os irmãos é só em último caso, se eles tiverem vínculo. E, normalmente, a gente sempre busca família da mesma região que se proponham a manter contato, que esse é muito legal. A gente tem 3 crianças que vieram há alguns anos para Volta Redonda e vieram para famílias diferentes. Né, vieram pelo sistema Buscativa. E, assim, essas 3 famílias viraram uma família gigante. Que legal. Porque eles mantêm contato dos irmãos, né? E as famílias também já tinham outras crianças adotadas e a gente brinca, né? Que não são 3, são uns 8, porque aí juntos porque eles adotaram esse menino, já tinham mais um e adotaram mais uns 2, 3 irmãos. Então já tem um montão. Então, assim, eles construíram uma família enorme.
para manter, né, a questão do vínculo e todo mundo, eles criaram um grande sistema ali de cuidados. Né? A gente brinca que quanto mais amor, melhor. Com certeza. Né? Mas assim, essas crianças que a gente não busca, não encontra um perfil de imediato, a gente tem chamados busca ativa. Tem o do SNA, que ali, né, como busca ativa, o juiz autoriza, a gente pode flexibilizar alguns dados. Então, no SNA só tem acesso quem é habilitado para adoção, entra no sistema através do Gov, né? Então, hoje é mais fácil, a pessoa bota os dados ali, através da senha do Gov, ela acessa o SNA. E ali ela vai ver uma foto ou um videozinho e vai ter acesso de informações ali sobre essa criança, né? Faixa etária, motivo da institucionalização, né? Porque que ela está ali para adoção. Quando a criança é maior, a gente pode colocar algum texto do que a criança, mesmo que ela faça, né? Do que ela está esperando, do que ela está buscando. Só que, assim, o nosso maior problema não é quem entra e fica muito tempo acolhido. São os que são acolhidos que só sofrem violação de direito depois de mais velhos. Então, às vezes, acontece uma criança ter o poder familiar destituído, né, os pais, quando ela tem 12, 13 anos. E aí, se a gente não consegue, né, colocar ela em família substituta, com algum familiar, com alguma pessoa que ela tenha vínculo, ela vai, né, para o cadastro nacional, a gente vai inserir no busca ativa, a gente vai tentar flexibilizar o perfil, né, falar sobre ela, conversar com habilitados, né, que tem um perfil maior para ver se eles têm condição e querem conhecer uma criança mais velha. Mas quando não tem jeito, né, a gente começa, que a gente diz quando a criança está adolescente, com uns 14, 15 anos, a gente já começa a trabalhar a chamada autonomia. Porque um dia ela vai fazer 18 e ela vai ter que morar sozinha, né, ela vai constituir a própria família. E para isso, é muito legal que a gente tem também o que a gente chama de apadrinhamento afetivo, apadrinhamento de serviço e apadrinhamento financeiro. O que é o apadrinhamento? Uma pessoa que não queira adotar, que não queira ser família acolhedora, ela pode se tornar um padrinho. Esse padrinho é como se fosse um padrinho mesmo, sabe? Eu fico amigo daquela criança, aquele adolescente, e o apadrinhamento ele funciona a partir dos 8 anos, né? Então, a criança a partir de 8 anos, que a gente tem essa dificuldade de colocar em família substituta, a gente tem esses programas, aí são do judiciário. É o mesmo sistema da habilitação. Por exemplo, eu não quero adotar, mas eu quero me tornar padrinho afetivo, eu quero ser amigo de uma criança e dar todo um suporte para ela, né? No caso, é muito mais relacionado ao suporte emocional. Então, ela pode ir para minha casa aos finais de semana, ela viaja comigo, ela passeia comigo, eu crio uma amizade. Com isso, aquela criança, mesmo ainda estando acolhida, ela consegue voltar a ter uma noção de família e de individualidade. Ela tem a oportunidade de conhecer famílias diferentes da família dela. E, assim, pensar um futuro de uma realidade diferenciada. E isso é trabalhado com a criança também, né? Porque senão ela pode criar uma expectativa de que eu tô indo lá, ficando comigo, mas um dia eu vou adotar ela. A criança que vai para a família acolhedora e a criança que é apadrinhada, ela vai consciente disso. A gente não libera uma criança que tem essa esperança de ser adotada pelaquela determinada pessoa. Então, assim, os psicólogos, né, os assistentes sociais, a instituição de acolhimento, eles trabalham muito isso. A pessoa que vem não é seu pai, não é sua mãe. Ela vai ser seu amigo. Agora, né? Esse padrinho, ele tem também a restrição de não poder adotar igual a família acolhedora? Também? Também, porque ele está ali para ser amigo daquela criança e dar um suporte para ela. Né? Ele está ali para ser um padrinho mesmo, igual a gente, padrinho de várias pessoas, né? Às vezes um amigo chama, convida, e a gente convive com aquela criança, participa de aniversário, leva para passear. Né? E para a gente isso serve para ela voltar a ter uma noção daquela individualidade, né, de um certo cuidado, ter um vínculo com uma família diferente, porque às vezes ela viveu numa família com um histórico de violência muito grande e a tendência é repetir se ela não conhecer um espaço diferenciado. Por mais que a gente fale que exista diferente tipo de família, ela não conhece. Então, o apadrinhamento serve para isso. E assim, às vezes eu não quero conviver com a criança, eu posso pagar um curso, que é o apadrinhamento, né, financeiro, então eu posso ir lá no fórum e falar, olha, eu tenho condição de pagar um curso profissionalizante. E a gente vai buscar, dentro das crianças acolhidas, né, pela fundação, se tem alguma criança precisando daquele determinado curso. E a gente tem padrinhos financeiros. Ou eu quero prestar um serviço. Né, eu quero ir lá no acolhimento e ajudar com determinada coisa. Então, a gente vai avaliar o que a pessoa pretende fazer e a gente entra em contato com a FBG e avalia essa possibilidade de ela estar atuando de alguma forma. Porque, assim, a instituição de acolhimento, ela não é mais uma porta aberta, igual era uns anos atrás, porque é uma medida protetiva. Qualquer um entrava... Pegava a criança para passar... Eu tinha um vizinho que era advogado, que ele adorava pegar a criança na fundação todo final de ano. Então, todo final do ano, ele ia lá, pegava um monte de criança, aí eu ficava com raiva, porque ele morava em frente à minha casa, e as crianças ficavam brincando com a gente. Aí, quando eu vi, as crianças estavam tudo lá em casa.
Aí minha mãe ficava, as crianças com o Rodolfo. Eu ficava morrendo de ciúme. Mas era uma realidade que tinha. Todo dezembro ele aparecia com um monte de criança para passar Natal e Ano Novo na casa dele. Era meu vizinho. Então, antes você podia fazer isso. Eu só ia lá, pegava e devolvia. Mas hoje não. A gente entende que tem a questão do vínculo, a questão da segurança, né? Tem tudo isso. Então, assim, a partir do momento que eu me proponho a ser padrinho, eu me comprometo com aquela criança. Então, até mesmo quando eu quiser deixar de ser padrinho, a gente vai fazer um trabalho de desvinculação, né? Da motivação para a criança não entender como abandono também. Tipo, eu tinha um padrinho que me pegava todo sábado para passear. Aí ele sumiu. Por que sumiu? Foi culpa minha? Né? Que a tendência da criança é se autorresponsabilizar por tudo, né? A criança acha que a culpa é dela, de não ter uma família. Né? E para eu apadrinhar alguém, uma criança, eu também preciso ir ao fórum. Isso, da entrada no processo de apadrinhamento, aí dentro das modalidades que você pretende fazer. Por exemplo, eu quero ser padrinho afetivo, financeiro e de serviço. Eu posso me habilitar nas 3 modalidades, não tem problema. Só que o padrinho não pode ser família acolhedora e não pode ter o interesse na adoção. E pode ser para qualquer faixa etária? Acima de 18. Não. A criança pode estar em qualquer faixa etária. Sim, qualquer faixa. Não, o apadrinhamento o apadrinhamento afetivo é acima de 8 anos. Agora, os demais podem variar, né? Às vezes eu quero pagar uma natação para bebê. Já aconteceu em Barra Mansa, que era uma comarca que eu já trabalhei, que uma pessoa pagou um monte de aula de natação para as crianças pequenas. Então, pode ser dessa forma também. Entendi. Interessante. Interessante. Mas me chama a atenção porque assim, a área de infância, de família, é tudo muito fluido, né? E a regra, botar regra nessa área, eu acho que dá uma segurança, mas é muito complicado. Porque você imagina, um padrinho afetivo de uma criança de 14 anos que não vai ser adotada. Ele não pode adotar se ele se apaixonar e quiser, sabe? Então, assim, tem casos e casos assim, muito específicos. Igual, por exemplo, a gente tem um histórico aqui na região que uma pessoa, ela era madrinha de um garoto com deficiência e adolescente, chegou no ponto, eles estavam tão vinculados, ele já estava prestes a ser até desacolhido, e essa pessoa, ela não adotou só o menino depois, né? Ela adotou a família inteira. Porque aí ela começou a dar suporte, como ele ia ser desacolhido e estava nesse processo, né, ele estava nessa preparação para desacolher em alguns anos, ela viu a necessidade, e ele tinha um vínculo muito forte com a família, e por conta da deficiência, tinha um outro irmão deficiente, mas era menos comprometido, então tinha condição, né, de ter uma vida independente. Ela começou a prestar todo um auxílio para todo o núcleo familiar para o menino e pronto, né? Ela adotou o menino em consenso com a mãe, porque a mãe também tinha um déficit intelectual, então ela tinha dificuldade de entender por que o filho estava acolhido, porque ele estava com uma outra pessoa enquanto madrinha. Mas ela falou assim, eu gosto dela, então pode. Então, assim, a gente conseguiu consensuar de uma forma que ela começou a dar assistência para a família e para a criança também, né? Para o adolescente. Foi, assim, um caso de sucesso muito grande. Porque o nosso sucesso não é diminuir o processo. É que as pessoas consigam uma família no sentido amplo mesmo, né? De afeto, de amor, né? De companheirismo, de convivência. Não é... Você não está pensando em números, né? Você está pensando na qualidade de vida daquela criança. Agora, uma coisa que eu queria que você tocasse um pouquinho no assunto, porque nem todo mundo que está acolhido está disponível para adoção. Né? Nem todo mundo que está na instituição está disponível. Tem muita criança que está lá, como você disse, que está no processo de desconstituição do poder familiar. Como é que funciona isso? É um processo rápido? É longo? Como é que ficam essas crianças? Porque, até onde eu sei, tem processos que demoram muito, né? Sim. Tem várias tentativas dessas crianças ficar com a família extensa, e acaba que a criança passa anos ali acolhida, não estando disponível para adoção e não estando com a família. Como é que funciona? Então, né, as crianças, elas são acolhidas por diferentes motivos, né? Hoje a gente vê como negligência e violência doméstica como as principais motivações para o acolhimento, aqui em Volta Redonda, né? Quando ela é negligência porque ela não é cuidada, não vai para a escola, não tem alimentação adequada, né? E violência doméstica porque realmente os pais criam, né, de uma forma violenta, né? Usam da criação física, né, de bater para poder cuidar, e às vezes de uma forma excessiva, a ponto de despertar a atenção de toda a sociedade para intervenção naquilo. Então, tem muita denúncia de vizinho, de escola, né, de violência doméstica que faz com que aquela criança seja acolhida. Assim, pelo ECA hoje, uma criança ela não pode passar de 1 ano e meio acolhida. E como é que a gente avalia esses acolhimentos, né? De 3 em 3 meses a gente tem o que a gente chama de audiência concentrada.
Por que elas são concentradas? Porque elas concentram todos os processos de crianças e adolescentes acolhidos em Volta Redonda ou em todas as outras comarcas. Então, por exemplo, Volta Redonda tem 3 acolhimentos. A gente faz 3 audiências concentradas, um para cada um. E até brinco com os colegas do direito, né? De vez em quando a família constitui advogado, né? E tudo para ir na audiência concentrada. É uma coisa que fala que tem hora que código processual nenhum dá conta, porque a audiência concentrada é a rede inteira, todo mundo junto, e todo mundo buscando pensar o que seria o melhor para aquela criança. Existem casos em que é avaliado pelas instituições que realizam acompanhamento que precisa de um tempo maior para que eu atinja determinados objetivos, né? Igual, por exemplo, eu tenho uma criança que foi acolhida de forma emergencial por conta de uma agressão física muito grave. A gente tem que avaliar se aquilo era constante ou aconteceu só uma vez e com um processo educativo aquele pai e aquela mãe entendam que não é a forma de criar o filho e foi de forma emergencial porque a gente não tinha família extensa, não tinha ninguém para acolher aquela criança dentro daquele momento. Então, assim, é um acolhimento que a gente sabe que com o processo educativo ele vai acabar muito rápido. Né, se for só essa questão da violação de direito. Se é uma coisa recorrente, a gente já entende como uma cultura familiar. Então, demora um pouquinho mais. Às vezes, a gente tem pessoas que são envolvidas tem problema de uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, a gente vai conversar com o CAPS para saber, olha, é um tratamento longo? Quanto tempo a gente vai poder esperar? Porque o que acontece? O tempo da criança é diferente do tempo dos adultos. E é um debate assim, muito grande, muito forte dentro das varas de família, né? Porque a gente sempre brinca e de infância. A gente fala que a gente tem uns profissionais com perfil de família e tem os profissionais com perfil da infância, né? As instituições têm perfis diferentes de atuação e têm objetos diferentes. O CRAS, ele vai pensar sempre família, núcleo familiar, todo mundo junto, aquele bloco. Né? O CREAS, a mesma coisa. A saúde mental vai pensar na questão do paciente e as relações sociais. Então, cada um vai ter uma interpretação diferente em relação àquilo. A gente tenta consensuar para que o juiz tome a melhor decisão em relação ao melhor interesse. Porque, no final das contas, a decisão, no caso, em volta da doutora Lorena, né, e do Ministério Público. Então, tem acolhimentos que realmente ultrapassam esse período quando se vê que existe essa possibilidade de trabalho. Ou aparece algum outro familiar ou pessoa com vínculo familiar que a gente identifique que tenha condição também de ser trabalhada para aquela criança poder ser inserida em outro núcleo, né? Através da guarda, da tutela, diferentes outras formas. Só que, assim, o nosso objetivo é reduzir esse tempo de acolhimento o máximo possível. Então, assim, quando se vê que realmente não tem condição, ou foi uma causa de violação muito grande de direito, tipo um abuso, alguma coisa assim, que dá causa de perda de poder familiar, ela vai mais rápido. Agora, se não, a prioridade é que aquela criança seja criada e educada na família. Então, a gente vai tentar trabalhar e a partir do momento que aquilo deixar de ser, de colocar a criança no centro daquele trabalho, aí a gente vai pensar, quer dizer, como é que eu posso explicar? A partir do momento, né, que a gente vê que a família não tem a condição, que a gente tentou, trabalhou, aí sim ela vai ser disponibilizada para adoção. Mas, assim, hoje o tempo de acolhimento ele não é grande igual existia antes. Né? A gente tenta reduzir o máximo possível esse 1 ano e meio, dá muita prioridade às ações de primeira infância, porque a gente sabe, né, que o acolhimento de crianças muito novas causa prejuízos cognitivos, afetivos, sociais, diferentes ordens, né, que depois são difíceis de ser reparados. Mas, assim, o que dificulta e o que demora mais são as crianças que têm violação de direito com idades faixa etárias maiores. Que aí sim, né, a gente já tem mais dificuldade de colocar em família substituta, e aí acontece dela ficar até os 18 anos no acolhimento. Mas a gente fala, não é 18 anos, a gente abre a porta e manda embora. A gente tem um processo de preparação, se com 18 anos ela não tiver condição de ser acolhida, ela vai ficar um pouco mais. Em Volta Redonda, né, a gente sabe que já tem um projeto da gente criar o albergue, que seria um local onde entre 18 e 21, onde a gente poderia trabalhar melhor essa autonomia, porque muita gente brinca, né, um dia uma pessoa perguntou, uma criança perguntou se quando ele fizesse 18 ele ia ganhar um kit pé na bunda. A gente ia botar tudo no saco e falar, vai embora que você fez 18. Não, não é bem assim. A gente teve que explicar. É tudo um processo, né? Você vai quando você estiver pronto. A gente não vai abrir a porta, oi, aniversário, pode ir. Né? As pessoas às vezes pensam isso. Não, mas tem todo um processo, tem todo... Né? Se a pessoa tiver condição de viver sozinha, assim, completou 18, a gente vai ver um aluguel social, né? Vai ver um local para ela poder morar, e aí as pessoas do acolhimento ainda continuam acompanhando, não é assim de uma hora para outra, fiz 18, estou livre, não. Eu acho que esse tema na adoção é um tema extremamente importante. Você até comentou no início da nossa conversa de desmistificar muita coisa,
Mas eu penso que as pessoas já têm uma clareza melhor, né, sobre como fazer a adoção, a importância, que o problema, o foco tem que ser na criança, mas a gente não tinha esse pensamento antes, né? A sociedade ainda era muito crua com relação a isso, existia muito tabu de falar de adoção, né, antigamente. E graças a Deus as coisas estão mudando, mas ainda assim existem muitas dúvidas com relação a isso, né? E a proposta de trazer você aqui é para isso, para a gente contribuir para a sociedade, para nem que seja um décimo da dúvida dela, a gente consiga sanar essa dúvida. E eu acho que, eu concordo com você que o tema adoção em si já evoluiu bastante. Muita gente tem conhecimento. Mas tem outras coisas em volta da adoção que eu acho que a gente precisa trabalhar muito ainda. E por isso a importância de você estar aqui e de voltar outras vezes, porque a gente não conseguiu esgotar o tema. Mas a descaracterização da função do Poder Judiciário, porque as pessoas olham o Poder Judiciário, os assistentes, como os vilões, e não é isso, eles estão lá para ajudar. A propagação do padrinho efetivo, da família acolhedora, porque às vezes a pessoa não tem a intenção de adotar, mas ela pode transformar e ajudar muito mais a vida de uma criança sendo um padrinho afetivo, sendo um padrinho financeiro, sendo um padrinho que vai fornecer um emprego, uma família acolhedora. Então, eu acho que divulgar isso mais, conscientizar como fazer, se pode se desvincular, quanto tempo você fica. E quanto mais pessoas estiverem apoiando essas crianças, adotando ou no entorno, vai ser muito mais fácil a vida delas. Sim, e assim, eu não posso dizer que existe, que são muito bons aqui na nossa região, que são os GAAs, que são os grupos de apoio à adoção. Né? E eles também trabalham muito nesse processo de esclarecer sobre as adoções, o que são as adoções, né? De auxiliar a gente nessa questão do trabalho, né, de diferentes perfis em relação às crianças a serem adotadas. Então, eles dão muito exemplo, né, a convivência entre as crianças que foram adotadas é muito bom dentro dos GAAs. Eles desmistificam muito esses mitos relacionados à adoção e eles também dão muito suporte para as pessoas que realizam as adoções, nesse pós-adoção que a gente fala, né, que é muito complicado. Então, assim, você conviver com pessoas que estão aguardando serem habilitadas para adoção, que já realizaram a adoção e que estão em processo de convivência, é muito bom. Então, assim, hoje a gente tem o GAA, o Grupo de Apoio à Adoção aqui de Volta Redonda, coordenado pela Celi, que é muito bom. O de Barra Mansa também, pela Marcília, pelo esposo dela. E são, assim, espaços maravilhosos que a gente sempre indica muito, né? Você pretende adotar? Então, participa um dia do grupo do GAA. Você está habilitado para adoção? Continua frequentando para você ver que não é só você que está naquele que a gente fala desse período de gestação invisível, né? Você já adotou? Continua frequentando para você ver que as dificuldades não são só suas, né? São de outros também. As pessoas ali que às vezes flexibilizam o perfil da adoção, porque vem as outras, né, com crianças com perfis diferentes e tendo sucesso naquilo, né, vendo que não é difícil, que elas têm capacidade. Então, assim, os GAAs para a gente hoje é um braço assim maravilhoso dentro dessa divulgação, né, das adoções e desses acompanhamentos das crianças que já foram adotadas. Maravilhoso. Uma pena que nosso tempo Nosso está tempo chegando ao fim, mas é. a Paula vai voltar. Com certeza, porque é muita coisa para falar, muita informação para passar, conscientizar as pessoas. É um mundo, um universo. A adoção não é só a instituição de acolhimento, é uma um vara universo pequenininha. A gente sempre fala que a infância é uma vara pequenininha, mas que tudo é urgente, a gente trabalha. Tudo é urgente e é extremamente importante, né? E o trabalho, você tem que trabalhar com as crianças, você tem que trabalhar com a sociedade, você tem que trabalhar você. O seu emocional para lidar com isso tudo, né? Porque é muita situação, muita coisa que abala a gente. Eu né? brinco, gente, eu já quis pegar criança. Ah, imagina. Uma devolução que eu vou levar pra mim. A doutora Ana Paula não pode. Vou levar na bolsa. Embora. Ela vai devolver, quer devolver, eu vou pegar pra mim, mas também não te devolvo, não. Mas a gente também não pode, né? A gente é impedido. E Paula, pra gente finalizar, pra encerrar, eu não posso encerrar sem pedir que você dê o seu recado, a sua fala pra quem tá assistindo a gente. Bom, né, o que eu sempre falo é que família não é lugar de iguais, né? O amor, ele surge, ele é construído de maneiras diferentes. E a adoção é uma forma de construir uma família, e uma família como qualquer outra família,
Né? Os filhos, eles não crescem, não nascem pequenos, eles nascem para a gente em diferentes etapas da vida. E quem deseja se tornar pai ou mãe, esteja modificado, se sinta, né, desejoso, desejado por isso, não se prenda na questão de renda, né, não se prenda na questão de moradia, porque a gente sempre fala que isso é um impedimento muito grande. Às vezes a pessoa fala, mas eu ganho um pouco, não posso adotar. Pode. Na minha casa é pequena, eu não posso adotar. Pode. A gente busca, dentro desse procedimento, não é tirar uma criança da pobreza e colocar ela numa família rica, numa família de determinada condição. A gente só busca, na realidade, quem tem a condição de criar, óbvio, a gente vê as condições mínimas, mas o nosso objetivo maior é buscar famílias, né, e pessoas que realmente queiram exercer a maternidade, a paternidade, pessoas que queiram ser pais ou mães, porque as nossas crianças hoje, elas são muito importantes para a gente. Né? E a gente, durante esse processo todo, a gente vincula, a gente gosta delas, né, a gente acompanha, porque não dá para ser frio, né? A gente precisa de acompanhamento também e a gente busca isso. A gente sempre brinca, né? Até uma fala que vem da doutora Lorena, até ela disse uma vez num processo de adoção socioafetiva, que a criança ia ter mais de um pai ou uma mãe. Ela falou, gente, quanto mais amor, melhor. É isso aí. É isso que a gente busca. É isso aí. Paula, muito obrigado, muito obrigado. Para você que está nos assistindo, foi mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. E você já viu aqui que a nossa função é difundir o conhecimento, a informação de forma correta. Então, se você quer ajudar a gente, quer estar sempre conhecendo mais, assista o nosso canal, nossos episódios, divulga o nosso podcast para todo mundo. Se tem dica de tema, sugestão de participante, manda lá para o e-mail direito@foa.org.br. A gente vai ter um prazer de analisar todas as sugestões e comentários. Isso aí. Se você tiver dúvida de algum assunto que a gente já tratou aqui, manda para a gente também, que a gente entra em contato com os nossos participantes para sanar as dúvidas que vocês tiverem. Fique ligado, semana que vem tem mais, 19 horas, quinta-feira. Beijo. Prontinho. Nem desmaiei. Top. Muito